Eu sou Isabel Achê, eu trabalho na Fundação Vale e eu trabalho na Gerência de Relações Intersetoriais e sou responsável pela área de parcerias com o governo federal e parcerias com outras fundações e institutos empresariais. Eu dividi a apresentação em 5 pontos principais, e aí, se eu estiver demorando muito, você pode mandar eu acelerar. O primeiro ponto, só para contextualizar aqui, né, a Vale hoje é a 2ª maior mineradora do mundo, posição que a gente atingiu depois que comprou a mineradora canadense Inco em 2006. Hoje nós estamos presentes nos 5 continentes e a gente tem cerca de 175 mil funcionários no mundo todo. Entre 2004 e 2010, a gente investiu 80,7 bi de dólares e o CAPEX previsto para esse ano, né, até o final do ano, é de 24 bi de dólares. Bom, e aí, aqui a missão da Vale é transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento sustentável. Então, eu vou focar aqui nessa, pegar o gancho do desenvolvimento sustentável, que, inclusive, está na missão da Vale, e eu vou trabalhar mais a questão do desenvolvimento territorial, que era a proposta aqui do seminário. Só lembrando que sustentabilidade é um valor que permeia o negócio da empresa. Então, quando a gente fala no processo de tratamento da pelota do minério de ferro, a gente está falando no reaproveitamento da água, a gente está falando na questão ambiental. Então, sustentabilidade está no processo da empresa, mas eu vou focar no trabalho da Fundação Vale, que é a organização responsável pelo desenvolvimento dos territórios onde a gente tem empreendimento. Então, primeiro, eu não vou aqui perder tempo falando do histórico da Fundação, mas eu achei interessante trazer só para mostrar para vocês como que, num curto espaço de tempo, essa questão do desenvolvimento local, do fomento à economia local, ela ganhou um peso muito grande na empresa. Então, a Fundação Vale, quando ela nasceu, no final da década de 60, o nosso objetivo era prover crédito habitacional para o funcionário. Hoje, quase 40 e poucos anos depois, a gente está trabalhando com público externo, né, está trabalhando, apoiando, inclusive, os municípios na questão da melhoria de gestão municipal. Então, para vocês verem como que teve essa mudança ao longo do tempo. A Fundação está presente nos estados do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, Bahia, Mato Grosso do Sul. E agora, com a aquisição recente de fertilizantes, a gente está começando a entrar em outros estados, mas ainda de maneira tímida, porque foi bem recente. E aí, aprofundando, trazendo para a discussão que o André tinha proposto sobre como que um investimento de grande porte ele pode significar uma oportunidade ou um risco, dependendo da forma como ele é trabalhado, eu trouxe aqui, primeiro, investimentos previstos para os próximos 4 anos, até 2015, no Brasil, de 68,5 bilhões de dólares de mineração. Aqui não é só Vale, tá? A atividade de mineração. E aí, o que isso significa, né? Esse montante de investimento de quase 70 bi de dólares em 4 anos. A gente tem que parar para observar as características da mineração. Primeira coisa, quando você fala de mineração, a vida útil de uma mina ela tem, no mínimo, 50 anos. Então, isso significa que a empresa ela tem a oportunidade de trabalhar esse desenvolvimento territorial, trabalhar esse investimento social numa perspectiva de longo prazo, saltando dessa lógica, né, imediatista. E, quando você fala de mineração, você tem os impactos ali do dia a dia, você passa o trem, né, você deixa a poeira. Então, você tem esses impactos que a gente tem como obrigação, né, minimizar, e você tem o além, que é o nosso compromisso, que é voluntário, que é o que a Fundação Vale faz. Né? Então, acho que outra característica da mineração é essa relação intrínseca entre o território e a própria empresa. A gente não escolhe onde que dá minério de ferro, a gente tem que ir aonde está. E, ao mesmo tempo, esses territórios onde geralmente tem minério são territórios que têm uma baixa atividade econômica ou, então, não têm uma atividade econômica. Então, é uma mão de 2 vias. Né? O território e a empresa, um depende do outro. E uma terceira característica é que, quando a empresa chega, né, é um investimento grande, de longo prazo, é um ativo fixo, o que a gente causa ali, você sobrecarrega o sistema, né, oferta de serviço público, saúde, educação, especulação imobiliária. Né, Belo Monte, outro dia saiu no jornal, que o valor do imóvel já foi lá para cima. Trânsito, tem assim, coisas que parecem besteiras para a gente, mas que no dia a dia de quem mora lá incomoda muito. E, por outro lado, a mineração também proporciona oportunidades, que aí é massa salarial, emprego formal, tributo. Só Paraupebas, que é um município no sudeste do Pará, em 2010 arrecadou 230 milhões de reais na CEFEM, que é o royalty da mineração.
né? E fora que você também atrai de fornecedores, pessoas que vão em busca de emprego, né? A Vale tem um programa muito forte, que é o Programa Inove, que, inclusive, já tem trabalhado com o SEBRAE de capacitação de fornecedor local. A gente estimula que as empresas se instalem na região, porque a gente tem essa preocupação muito forte de evitar esse vazamento da renda. Então, aqui, justamente o que eu tentei mostrar a gente, sim, gera um crescimento econômico, mas como que a Fundação transforma esse crescimento e desenvolvimento? Acho que esse é o grande desafio da mineração, porque ela é de longo prazo, então a gente tem essa oportunidade. E daí que a Fundação, como que ela vem trabalhando, é nessa lógica que a gente acredita da parceria, que a gente denominou como parceria social público-privada. Na verdade, a gente roubou o social e trouxe para a PPP, porque a gente acredita que não é responsabilidade só da Vale, não é responsabilidade só do governo municipal ou do governo federal, ou só da comunidade, é uma responsabilidade de todos o desenvolvimento daquela região. Então, é uma soma de esforços, é uma soma de recursos, é uma troca de experiência para você poder planejar esse desenvolvimento. Já que tem essa renda toda entrando, como que a gente planeja o desenvolvimento daquele território de maneira comum? Então, é isso que a gente chama de PSPP, que tem assim, guiado, sendo a diretriz do nosso investimento social, que, inclusive, no Estado de Minas Gerais, já foi criado um decreto de lei instituindo a PSPP. E aí o modelo de atuação da Fundação, a lógica, como é que é? A gente sempre começa com um diagnóstico socioeconômico, então a gente faz um estudo profundo daquele território, né, tem que conhecer as características para poder definir qual vai ser o tipo de investimento. Né, uma vez que você tem isso, a gente foi em cada prefeitura, mostrou esse material, olha, a gente viu aqui quais são as oportunidades, quais são os déficits, o que a gente vai priorizar. Não pode, né, falar que você vai priorizar tudo, porque senão não começa por lugar nenhum. E aí a gente fez um cruzamento também, digamos, de demanda e oferta e demanda, o que tem de recurso disponível que a gente pode levar para o território, o que tem de programa do governo federal que ainda não chegou nesses municípios. E aí a gente fez o que a gente chama de protocolo de intenções, que é uma maneira de firmar um compromisso com essas prefeituras e aí começar o trabalho. Eu trouxe aqui só para exemplificar bem um pouquinho o que é esse diagnóstico. Esse diagnóstico é um estudo super completo, complexo, está no site da Fundação, a versão resumida, mas só para mostrar, primeiro o Sudeste do Pará, essa área que está ali em amarelo, tá? São os 7 municípios que eu destaquei de influência da Vale, influência direta, são esses. E por que eu escolhi trazer o caso do Sudeste do Pará? Porque o Sudeste do Pará, pelas nossas projeções, ele deve crescer, por conta dos investimentos da Vale, cerca de 15% ao ano até 2015. Só Canaã dos Carajás, você vai ter o empreendimento que é S11D, que é maior do que a mina de Carajás. Então, a gente já está, desde agora, pensando que tipo de planejamento, que tipo de investimento, quais atores têm que estar envolvidos para a gente evitar que lá na frente tenha que correr atrás do prejuízo. Então, aqui o diagnóstico a gente fez de projeções de crescimento da economia para o setor, projeção populacional, e aí a gente levantou que tipo de atividades econômicas vão ser puxadas por conta do investimento da Vale. Então, a gente fez isso para todas essas atividades, padaria, comércio local, desculpa. Tá? Aí eu trouxe aqui só um exemplo de quantos mercados que seriam necessários para poder atender a demanda, já que o fluxo migratório vai aumentar. A gente fez a mesma coisa para a parte aqui de esgotamento sanitário, para atender a nova demanda, qual que vai ser o déficit, porque a nossa preocupação era quanto que custa o déficit. Esses municípios onde a Vale vai já são carentes, então já tem um déficit. Quando a Vale chega, esse déficit vai aumentar. Então, a gente tentou quantificar, tá? Aí para a educação, quantas demandas por salas de aula. E a gente chegou aqui num valor de 4 bi, que seria, né, uma estimativa do déficit desses 7 municípios do Sudeste do Pará. E, por outro lado, o que a gente viu? Primeiro, que todos esses municípios eles são recentes. Eles foram criados, a grande maioria, na década de 90. Então, eles têm capacidade de investimento, eles têm capacidade de endividamento, capacidade de poupança. Por outro lado, como o Ciro colocou hoje, tem uma política do governo federal, né, um ambiente econômico, institucional, que propicia que a gente tenha políticas que incentivem o desenvolvimento social, o desenvolvimento territorial. Você tem Minha Casa Minha Vida, você tem o PAC, e fora o investimento social das empresas,
Então, eu acho que cada vez mais essa barreira, né? Antes, empresa com empresa tinha uma certa resistência, setor público com setor privado tinha uma certa resistência. Eu acho que cada vez mais ela está diminuindo, né? A Fundação Vale, aqui até reforçando o que eu estou falando, a gente vem fazendo um trabalho muito interessante, assim, até fico muito feliz de estar trabalhando nisso, estar tendo essa oportunidade, essa experiência de trabalhar aqui com os ministérios em Brasília, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, para poder... Como que a gente facilita? Já que a gente está nesses territórios tão distantes, como que a gente pode fazer a informação chegar de forma mais fácil? Como que a gente pode traduzir ela também? Então, você tem o plano de saneamento, você tem o plano de resíduo sólido, que agora todos os municípios são obrigados a fazer por lei. Como que a Fundação pode ajudar a fortalecer essas políticas lá nos municípios, já que a gente está lá todo dia, né? E aí, o que a gente vem fazendo? A gente ajuda esses municípios a elaborar o projeto executivo de engenharia, porque a gente percebeu que muitos deles não têm equipe para fazer o projeto, ou às vezes não têm orçamento, e aí isso permitiu que eles captem recurso do PAC. Pois é. E agora o outro, assim, isso é um processo de aprendizado também, assim, porque às vezes você começa a fazer o projeto, aí no meio o prefeito desistiu, não quer mais. E o que a gente está vendo não é só fazer o projeto e vir no governo federal, mas depois a execução também disso não é uma coisa simples. Então, assim, você tem que ter uma construtora com capacidade de gestão, você tem que ter lá alguém para acompanhar a licitação, acompanhar a obra. Então, aqui só para ter uma ideia, dos 119 projetos que a Fundação Vale fez, 9 já estão em obras. E aí isso tem sido assim, um processo de aprendizado para a gente, porque a gente ficava ansiosa, a gente, em 2007 saiu o PAC, os municípios aplicaram, por que não sai, não sai? Aí quando a gente veio aqui no governo, eles falaram, mas vocês estão muito ansiosos, porque isso não é do dia para a noite. Então, o setor privado é um ritmo, você tem que assim, aprender a casar. Então, assim, essa parceria está sendo um aprendizado para os dois lados, né? E aqui, então, o Sudeste do Pará, a gente já conseguiu, apoiando também esses municípios a fazer os projetos para habitação e articulando com a Caixa Econômica, tem mais de 4.000 casas já sendo construídas no Sudeste do Pará, né, dentro da Minha Casa Minha Vida. Já tem projetos de saneamento, água, esgoto que ou foram aprovados ou que estão em fase de análise. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que é legal de contar. Canaã dos Carajás era um município que não poderia tentar conseguir recursos da Minha Casa Minha Vida, pelo número de habitantes. E aí a gente conseguiu levar o pessoal do Ministério das Cidades, INCRA, MDA, para conhecer o município, mostrou para eles como está crescendo, e como vai ter um investimento da Vale, vai ser a maior mina, como eu comentei, maior do que Carajás. Vai ser no município de Canaã dos Carajás, e aí eles excepcionalizaram Canaã. Eles conseguiram agora um conjunto habitacional de 933 casas, e que vai fazer muita diferença. Então, era isso. Se alguém tiver pergunta, estou à disposição. Vou pegar um ganchinho aqui e fazer um marketing aqui, que eu já fiz lá em abril. Já falei que a gente já passou uma vergonha aqui do convênio, que não foi assinado, mas vai ser. A gente lá na UDT tem a pretensão, e a gente vai conseguir. Vocês viram um gráfico que ela mostrou aqui das padarias, né? Hoje a Fundação consegue, a partir de um cálculo econométrico razoavelmente complexo, bastante complexo, chegar, pega o que existe no município, na região, no território, pega o que vai chegar, recursos, empregos que vão ser gerados, o prazo em que isso vai estar lá, e consegue fazer um cálculo com uma qualidade impressionante de algumas atividades, alguns segmentos básicos, para o quê? Para permitir ou para não deixar que aconteçam essas fugas econômicas. Vocês pensam lá um monte de operário que chega na cidade do dia para a noite e aí ele trabalha de 8 a 5, de 8 a 6, 8 e meia, 5 e meia, enfim, trabalha. Depois ele vai embora. Ele vai para o alojamento, ele vai para uma casa, ele vai dormir, ele vai tocar a vida. O que ele faz ali? Ele tem que se divertir, ele tem que comprar roupa, ele tem que se alimentar, né? E, creiam ou não, em muitos casos não existem essas possibilidades dependendo da região onde esteja acontecendo, né? A gente chega para nós todos os dias. Tem um caso da Fundação, que aí é um outro, mais do encadeamento produtivo. Lá no Pará se compra 6.000 refeições por dia que vem de avião de São Paulo, não é isso? É um absurdo. E já tentaram comprar de lá, só que não consegue uma qualidade, não consegue um fornecedor que consiga cumprir, né, o ritmo que a Fundação exige. Mas vocês vejam, 6 por dia, 6.000 refeições.
O operário que vai embora, eu não estou falando de um operário, dois, a gente fala de milhares, a gente fala de população que dobra. E aí vocês viram que a fundação, ela calcula, ela ajuda o município a calcular o déficit de asfaltamento, rede de esgoto, rede de água, iluminação, porque a população dobra. É trânsito, é energia elétrica que vai ser consumida não só pela população, como no caso deles, pela mineração também, né? No caso de obras, pela obra. Então, isso tudo impacta monstruosamente. E a gente está trazendo para o SEBRAE uma estratégia que envolve, dentre aquela... quem tem alguns anos de casa, já ouviu falar em DELIS, em desenvolvimento local, né? Isso não é novidade para quem tem um pouco mais de tempo de casa. A ideia é evoluir aquilo, né, gente? A gente evoluir um pouco aquilo. A gente, vou confessar, né? O SEBRAE levou muito tempo a governança como fim dos projetos. Não é. A finalidade dos projetos é a empresa, a pequena empresa, oportunidade. É a pequena empresa crescer, melhorar. Mais pequena empresa, mais pequenas empresas melhores. Há casos em que não vai nem precisar ter mais pequenas empresas. Não são esses casos. Aqui a gente está falando de localidades. Vocês viram aqui. Alguém aqui já ouviu falar em Canaã dos Carajás? Que não seja do Pará, né? Claro. Mas já escutou. Mas é residual, são poucas pessoas, assim. E vai descobrir uma mina lá que é um monstro. E aí, quer dizer, a cidade vai virar de cabeça para baixo. O Belo Monte, que foi falado aqui, depois que recebeu a licença ambiental, desembarcaram lá milhares de pessoas. O aluguel triplicou, dobrou em um mês, triplicou em 3. E aí... Só dar 2 exemplos bobos, mas... Por exemplo, tem padaria que está perdendo produção porque falta luz. Outro dia, o último capítulo da novela, lá no núcleo de Carajás, todo mundo resolveu assistir ao mesmo tempo, acabou a luz, ninguém mais viu. Como é que você mantém o funcionário ali? A família do funcionário vai querer ficar ali? Isso é no núcleo de Carajás, que não comporta mais gente ali. Você vai ter que começar a pensar, tem que ir para o município de Paraupebas, onde está o núcleo. Como que você vai manter? Exatamente. Então, você tem essa questão do poder público, desses investimentos, que aí o SEBRAE ainda não entra nisso, nem sei se vai entrar, não é uma coisa, a gente colabora e tal, faz parte de um projeto. Não tem como a gente também querer mais pequenas empresas, chegar lá, vai ligar uma máquina, vai perder produção porque não tem luz. Né? Isso tem que ser levado em conta. Mas a nossa pretensão é a gente tem acesso, hoje a gente consegue, por meio de convênios, eu consigo dizer quantas padarias tem em Canaã dos Carajás sem pesquisa nenhuma, formais, né? Eu consigo dizer, por meio das bases da Receita Federal, por meio que a gente tem acesso por convênio, todos os CNPJs do Brasil ativos a gente enxerga lá no SEBRAE. E aí, a partir do que vai acontecer, a ideia é a gente, vocês, o sistema, ter condições de também fazer esses cálculos. A gente tentou, inclusive, pegar uma carona na Vale lá, mas não foi possível. Tem uma empresa envolvida, né? Mas assim, a gente vai se inspirar muito nisso, né? Para chegar e dizer olha, empresário, você que quiser abrir uma padaria aqui em Canaã dos Carajás, venha, faça um bom plano de negócio, porque não é só assim também, você tem inúmeros fatores internos, e você tem outros fatores externos que envolvem esse negócio. Faça um bom plano de negócio, e o SEBRAE está aqui para te ajudar, né? Porque aqui é uma região que consegue, nos próximos 50 anos, tem mercado para padaria aqui, mais 50 anos. Para 5 padarias, para 10 padarias, 15, não sei. Eu posso... Isso aí, provocar um pouquinho de claro, deve. Repare bem, eu acho que eu fui eleito governador em 1990. Isso já tem o quê? 21 anos. Nessa data, toda a recuperação da rede escolar, toda a recuperação da rede de postos de saúde foi feita pelas associações de eletricistas, pedreiros, serventes que o SEBRAE me ajudou a organizar no século passado. Né? O Ceará era 100% importador de mobiliário escolar do Paraná. O SEBRAE me ajudou a desenhar os perfis, estabelecemos o benchmark, o seu ponto de vista de custo e produção, e eu pus o dedo, assim, onde é o pior IDH do Ceará? É aqui, São João do Aruaru, distrito de Morada Nova. Então, aqui vai ser o polo moveleiro do Ceará, e o Ceará é exportador de móveis até lá. Isso daí, tudo bem. Agora, eu estou falando o seguinte, a Nokia está lá em Manaus. Até isso já é um caso vencido um pouco, porque eu brigava muito com esse exemplo e o Lula acabou mandando fazer. Mas está cheio de coisa assim. O buraco das contas brasileiras com o estrangeiro, em valor agregado,
tem muito a ver com uma mudança radical de atitude do pequeno empreendedor brasileiro. Porque o norte da Itália é muito rico, muito desenvolvido e não tem nenhuma mega empresa. É um conjunto de outras atitudes, outras práticas, é o design, é a inovação, é a concorrência cooperativa, é o Customer Driven Production, que eu só menciono em inglês, porque não há o correspondente ainda na nossa literatura mais moderna. E isso eu queria aproveitar a minha presença aqui para provocar. Quando eu falei na questão da saúde, a saúde é uma encomenda. Se você tirar do estrangeiro, você economiza dólar, que nós não imprimimos. Você atenua a pressão nas contas externas do país, você vai prevenindo esses colapsos cambiais que ciclicamente nos levam a tombar, como nós temos, sei lá, se os preços das commodities caírem, nós vamos assistir de novo agora, nós temos uma pressão inflacionária, porque os preços relativos são... Então, assim, botar a cabeça nessas coisas da padaria é importantíssimo, né, fazer, mas é muito necessário o Brasil ter um projeto estratégico de fármacos. Então, o complexo industrial da saúde não precisa ser uma mega multinacional. Se a compra é governamental, você pode fazer milhares de pequenos estandartizados num padrão tecnológico, obtido por engenharia reversa. Veja bem, eu estou falando de pobreza ainda. Estou falando da nossa criatividade, da nossa inovação, que exige uma atitude mais sofisticada, mas assim, empoderar nosso empreendedor agregando valor. Porque se você toma o mercado de uma grande empresa, como eu fiz na recuperação das escolas, na recuperação das coisas, e faz para o pequeno, você fez legal, mas a soma para o país é quase zero nesse caso. Percebe? Isso é que é uma provocação que a gente tem que fazer. Pensar, então, a casquinha do telefone, cacete, a casquinha do telefone da Nokia a gente não sabe fazer. Ok, o chip não saberemos, provavelmente, jamais. Mas a casquinha de plástico a gente não sabe fazer? Sabe fazer. É muito fácil fazer, um pequeno faz. Ou, se não, concorrência cooperativa. Junta todos os pequenos, estandartiza o padrão tecnológico, isso é tarefa que o Sebrae pode fazer, e a compra pode ser mediada pelo governo, pelo Sebrae, todo mundo padronizado, vendendo a um preço legal e tal, com competitividade e economia de câmbio para o país. Perfeito. Não, está perfeito. Só que, assim, a política de sempre substituir a importação que vem de fora é isso mesmo, é a linha. E aqui a gente, quando eu puxo a padaria e tal, é porque dentro daquelas 40 itens... É fundamental. Nesses ambientes dos entornos, e vale uma reflexão. Não estou falando de grande obra, do metrô de São Paulo. 6 bilhões, 7 bilhões em São Paulo não faz nem cosquinha para ninguém. É um dinheiro bom, é importante e tal, mas vai investir 6 bilhões em Canaã dos Carajás. A cidade virou de cabeça para baixo. Em Belo Monte, lá em... a maioria das cidades da região norte, da região nordeste, no interior, vai investir 6 bilhões lá, 7 bilhões lá. Não estou falando nem de 80 bilhões de dólares, não. Não estou falando isso, não. Isso aí é assombroso. Mas vai fazer uma grande obra, igual a gente vê refinaria, que a gente viu um exemplo em Tocantins, foram 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, gerou uma curva imensa numa cidadezinha, em 3 cidadezinhas pequenininhas, lá no interior de Tocantins, foi o exemplo que foi mostrado para nós. Então, acontece isso. Você não tem uma padaria para comprar pão. Você não tem uma loja de produto. Você não consegue comprar a camisa do seu time. Você não consegue ir num salão de beleza que presta. Você tem filas e filas a luz acaba por conta das outras questões. E a gente vai ter as condições, né, se a gente for competente lá, a gente vai ter as condições de atenuar isso, de abrir isso, mostrar isso. E aí o Sebrae entrar na GEMA, no seu trabalho da GEMA. Plano de negócio, assessoria, assistência técnica, consultoria, treinamento, para que essas pessoas aproveitem essas oportunidades e botem para quebrar.